Olá, sejam bem-vindos ao Magia do Carvalho. Eu sou Giovana e hoje, com o vídeo número 1, eu trago uma abordagem de tema semanal para ser desenvolvida nesse canal. Antes de iniciar a abertura das cartas, eu quero apresentar minha proposta de leitura, que está relacionada a um tema específico, que durante os dias da semana vamos desmembrando esse mesmo tema, para gerar uma profundidade em relação ao assunto e verificar as N possibilidades dentro da mesma esfera. O tema da semana escolhido para trazer como uma marca dessa abertura do canal, ele está relacionado a um questionamento. Por que muitas pessoas se sentem travadas, mesmo buscando evolução? Aquela questão de ter consciência que o interno mudou, mas por que o estrutural não mudou? Então, para hoje, como abertura do canal, vamos desenvolver esse tema. Hoje é o vídeo 1. Então, vamos desmembrar essa energia. Peço licença a todos que estão aqui presentes, aqueles que verão esse vídeo de forma temporal. Peço licença a todas as consciências, guias, mentores, guardiões, que possam auxiliar nessa leitura. Que essas cartas, elas possam ser raízes de mistério, de despertar, de revelações, de conhecimento e aterramento. Que assim seja, assim é. E vamos acostumar aqui as mensagens aqui apresentadas, que vocês se sentirem tocados, curtem e compartilhem, para que possa chegar a mais pessoas. Porque muitas pessoas se sentem travadas mesmo buscando evolução? Vamos lá. Qual que é a energia do momento para esse tema? Iniciamos com a temperança. A temperança, ela é um tipo de carta, um tipo de energia, justamente de movimento. Não é mais sobre somente o eu. É sobre decisões. Você pode perceber que existem duas taças. Que quando a gente estuda profundamente o tarô, existe um cálice quente e um cálice frio. Eu vou falar no modo mais simples de descrever. É como se ocorresse um temperar de esferas, de energias, de pó. E esse temperar só acontece a partir de decisões tomadas. Uma coisa é você querer, outra coisa é você fazer. O querer ainda está no espaço mental. O fazer, como que estamos numa realidade tridimensional, o que rege o nosso meio são as nossas ações, são as consequências das nossas ações em meio à esfera material. Eu não estou falando só de matéria em questão de riqueza, gente. Eu estou falando relacionada ao corpo, aos instrumentos que a gente desenvolve durante a vida. Pode ser instrumentos intelectuais, ideias que vêm na mente e que temos, digamos, um desenrolar de consciência que através da palavra, da escrita e de tantas outras vias, a gente consegue externalizar isso e trazer aqui para essa realidade, porque isso é uma leitura de algum setor específico, de algo que faz sentido para a realidade, que é algo que gera um impacto, né?
temperança, para a energia do momento, é justamente essa, a questão da decisão. E a decisão está em quem? Mover-se, temperar. Então, eu vou pegar as minhas ideias, o meu campo de ideias, as minhas sementes, e eu vou misturar na terra, que é o que é a minha matéria, que está envolvendo o meu corpo físico, a maneira que eu trato o meu meio, a maneira que eu me direciono no meu meio, ou seja, eu gero um posicionamento. Eu vou fazer essa mistura e conforme eu vou misturando, conforme eu vou temperando, conforme eu vou desenvolvendo, porque a pessoa que decide, toma a decisão de mover-se, de temperar-se, de transformar, gerar um movimento interno, ela já não, ela deixa de ser a mesma, ou seja, a que só estava no campo mental do querer, ela já não responde mais aqui. Porque o fato de decidir mover-se já faz uma transformação da energia. A gente ocorre muito, né? A gente tem muito dessa questão do... Eu particularmente assim, vamos só cortar um pouco aqui do raciocínio da leitura. Que a gente acredita, é muito motivado a acreditar em lei da atração. Existe sim, gente. Funciona, a lei da atração funciona, mas não é dessa maneira do que muitos dizem que eu tenho que pensar, logo acontece. Não. A sua mentalidade, a maneira que você pensa, tem que ser coerente às ações que você faz. Não adianta nada, vamos dar um exemplo simples. Eu quero ser atleta, mas eu não tenho coragem de nem fazer 20 minutos de caminhada. As ações têm que ser coerentes ao desejo, vou falar nesse sentido, no desejo, do querer. E quando você começa a fazer o temperar, essa ideia, no caso assim, esse desejo, ele começa o quê? A criar formas, a criar espaço. Então, a gente acaba escutando muito, porque você é seus pensamentos. Eu acredito nisso. Mas eu acredito também que eu sou aquele ou aquela que eu sou aquela que observa meus pensamentos e muito mais ainda, eu sou aquela que faço. Eu não sou aquela que pensa, que somente pensa. Eu sou o que eu faço, não o que eu penso. Entende? Para essa realidade tridimensional, eu sou aquela que faz. Porque nessa realidade material é necessário o quê? Criar formas, consistências. A energia que estamos, tudo que está em nossa volta é energia. A sua casa é uma energia, seu veículo é uma energia, o seu corpo é uma energia, mas é uma energia o quê? Condensada para corresponder a essa realidade. Da mesma maneira que o querer, ele está numa realidade mais, digamos, uma realidade de quarta, quinta dimensão. Quando a gente traz esse pensamento para a nossa esfera, existe uma demora da materialização. Ou às vezes não, a questão do tempo vai ser muito relativo para algumas pessoas. Mas ocorre é necessário respeitar um período para esse aflorar, ou seja, a questão de criar forma mesmo, de criar estrutura, fazer a roda girar. Então, quando a gente fala de energia do momento, a energia está relacionada àqueles que tomaram a decisão, estão temperando, ou seja, não são mais aquelas pessoas que sustentam somente um querer. As pessoas são o que são dentro daquilo que elas fazem. Então, o que ressoa para a sua realidade, você já está no movimento interno e trazendo aos poucos a materialidade para a sua realidade.
Então, para esse primeiro momento, esse grupo de pessoas está justamente nessa transição de não é insustentável mais o meu antigo eu, e eu estou nesse movimento de temperar. E é sempre aos poucos, porque o nosso corpo, ele a tendência dele, da natureza, acostumar com aquilo que gera segurança, mesmo que o que gera segurança possa estar, de certo modo, gerando um desconforto, um desgaste. Mas como que temos uma tendência natural de querer ficar com algo que temos, como que eu posso fugir até a palavra, mas previsibilidade. A gente gosta de coisas, ter uma previsão. A gente gosta de coisas previsíveis. Nesse sentido, por quê? Porque toda surpresa, toda novidade gera um desgaste de energia. E isso é natural da nossa natureza evitar coisas que desgastam. É do próprio corpo. O nosso corpo, ele meio que ele foi feito para que a gente se sabotasse. Porque olha que interessante. Quando o nosso corpo ele busca preservar o que já tem, porque ele consegue se manter, entre aspas, do jeito que está, a nossa mente ela percorre uma dimensão muito mais rápida, por isso que a questão dos pensamentos eles são muito... Tem até uma pesquisa que quando eu tiver a oportunidade de trazer para vocês, eu vou trazer isso. Da questão dos próprios flashes referente aos nossos neurônios. É muito rápido. É muito rápido. Por quê? Porque não tem essa questão da densidade, né? E quando eu falo de trazer, é literalmente pegar a essência do querer, do querer se transformar em fazer algo palpável para a nossa realidade. Então a energia do momento está justamente nesse ajuste fino entre transitar, sair do antigo para uma postura nova, nessa questão de preservar um pouco da natureza, tipo uma natureza de um condicionamento que às vezes nem é mais sustentável, mas uma mudança brusca pode gerar um desgaste maior. Então é sempre aos poucos, para que possa trazer de fato uma consistência no fazer, nesse movimento de fazer mesmo. E qual que é o desafio dentro disso? Dentro do tarô, são profissionais e profissionais. Dentro do tarô a gente consegue utilizar de elemento, que tá até virando a carta aqui. Pajem de ouros. A segunda carta veio qual é o desafio. E o desafio desse momento, o pajem ele não é um rei. O pajem ele é um aprendiz. O pajem ele tem o potencial de governar, mas ele não tem a maturidade e não tem a bagagem para isso. E para que isso ocorra é necessário o quê? Viver. Viver, se colocar à disposição, se colocar diante das experiências. Então, o maior desafio, dentro desse primeiro momento, que esse daqui é o nosso primeiro vídeo da semana, porque muitas pessoas se sentem travadas mesmo buscando evolução. Um dos principais desafios também está relacionado aqui é a nossa perspectiva, ou seja, nossa perspectiva e projeção de determinado movimento. Vamos dar um exemplo. E a realidade de muita gente, não é de todo mundo, tá? Mas é de muita gente. Vamos pensar assim, que eu vou tirar minha carteira na autoescola, faço a prova, aí eu já no primeiro teste eu vou passar e eu já vou dirigir, mas até chegar a um determinado momento onde você passa pela avaliação
e ocorre a questão da aprovação, pode ocorrer muitas variantes. Exemplo, pode ocorrer de você se sentir muito segura ou muito seguro e durante o teste você esquecer de fazer uma coisa básica assim e ser reprovado por isso. Exemplo, eu fiz a baliza, deu tudo certo, aí pediu para tirar, e eu pedi para colocar de novo, e eu não entendi o porquê daquilo. Quando eu percebi, era para simplesmente ter puxado o freio de mão. Nesse sentido. Aí, quando você vai repetir o teste, você já não vai com todo aquele gás. Por quê? Porque abre uma tensão. Começa a enxergar de mais detalhes que também, beleza, agora eu tô precavido, eu vou fazer tranquilo, vai dar tudo certo. E chega lá e leva, entre aspas, pau de novo. Por quê? Porque acaba ocorrendo um excesso de atenção que faz perder o foco no que realmente importa. Que é o quê? O básico você já sabe. E é com o básico que você começa a desenvolver o que você precisa para o momento. Você não precisa chegar no teste e mostrar que você é um piloto profissional. Você está lá para mostrar o básico de leis do trânsito, de como conduzir um veículo, o que é necessário para... Daqui é só um exemplo. É a mesma maneira para a nossa vida. O maior desafio é o quê? Que a gente acaba tirando o foco do o que eu preciso fazer agora e olhar para porque eu preciso fazer isso, aquilo, ou seja, pensando em 5, 6, nem no segundo passo. Está pensando lá no 10º passo. É como se na nossa cabeça a gente tivesse todo o enredo pronto e só precisasse de, beleza, porque eu vou chegar nesse ponto final. Mas para chegar nesse ponto final existe toda uma estrutura e todo uma microestrutura dentro dessa estrutura. Então, a gente acaba se perdendo nos detalhes, esquecendo do essencial. Cada fase exige uma dedicação, um equilíbrio, um controle e principalmente paciência consigo mesmo. A gente tem para quem está nesse processo de transição, pode ocorrer de ter uma dureza, porque pode ocorrer de ter essa empolgação no momento, mas pode ocorrer também de ter uma dureza. Não no sentido de que somos carrascos com a gente, com nós mesmos, né? Mas a questão é que parece que tá tudo pronto aqui dentro. Mas na prática, beleza, eu vou construir uma casa, mas eu só tenho ferramenta para montar uma tenda. E agora, o que eu faço? Você vai montar uma tenda. Porque para montar uma tenda precisa de quê? De expertise. Precisa saber qual que vai ser o pilar principal, qual que vai ser o tipo de galho, tronco, não sei, para firmar mais a estrutura. Até para as pequenas coisas precisamos ter sabedoria. E isso é para o primeiro momento. Qual o desafio do primeiro momento? É compreender que o processo está no começo, e mesmo estando no começo, tem os seus desafios e precisamos ter um respeito da mesma maneira que diante do auge, no ápice do processo, queremos, queremos exaltar porque estamos no ápice, isso também aqui é um ápice por conta de ser algo novo. E o novo exige esse desdobrar, exige essa flexibilidade mental. Então, é utilizar realmente os recursos ao seu favor, fazendo que eles te sirvam como bases seguras, bases realmente sustentáveis para a continuação dessa jornada. Porque, como disse anteriormente,
é o pajem. O pajem está o quê? Aprendendo. Está nesse processo de desenvolvimento. E para a terceira carta, para esse primeiro vídeo, qual é o potencial quando a consciência integra? Ou seja, qual o potencial que pode ser desenvolvido quando eu tenho total consciência de que a energia do momento ela está condicionada a determinado desafio, e esse desafio, quando bem trabalhados, esses recursos, quais são os potenciais quando ocorre de integrar a consciência, ou seja, quando eu consigo integrar, compreender o desafio, compreender os recursos, entender o que eu sou nesse processo, qual que é de fato o próximo passo? Aí entra a resposta não digo do desafio, mas a resposta do sentido de, beleza, agora eu consigo finalizar, organizar algumas partes justamente para preparar o solo para a próxima etapa. Porque muitas pessoas se sentem travadas mesmo buscando evolução. Quando ocorre, de eu entender o que me trava, o que me gera essa estagnação, quando eu consigo compreender, ter consciência, uma consciência que eu possa integrar no meu meio, isso se torna palpável, de fato, algo que faz diferença no meu dia a dia, qual que é esse potencial? Isso aí o pajem de ouros, o pajem de paus. Tudo dentro de um processo. Vem a questão da decisão, de transformar, de gerar esse tempero, essa temperança, transformar essa energia. Vem os desafios de administrar o meio, de trazer, externalizar isso no meio. E o potencial é o quê? Vem justamente o pajem de paus. Por quê? Porque o pajem de paus também está aprendendo. Ele não é um rei de paus, ele é um pajem. Mas vem uma energia de quê? De manifestação. Aí entra a parte da manifestação, gente. A manifestação não está só no campo mental, está justamente em trazer a materialidade e a questão da matéria não ficar condensada, ela gerar de fato esse movimento, ela começar, beleza, é como se fosse sabe aqueles desafios de dominó? Aí que cai um dominó e começa aquele efeito cascata, é exatamente isso. Claro, com a proporção do desenvolvimento da situação. Ou seja, se veio um pajem de ouros relacionado ao desafio, na questão de administração de recursos, logo o condicionamento consciente, quando ocorre a integração, ou seja, a solução presente, vai ser correspondente também à energia. Ou seja, se eu aos poucos estou trabalhando o meu desenvolvimento, as minhas capacidades, lidando com meus desafios, trazendo a materialidade das minhas ideias, transformando o meu eu naquele que realmente faz, porque eu sou o que eu faço, não o que eu penso. Eu sou aquilo que realmente eu trago para o meu corpo, para a minha mente, para o meu espírito, para a minha realidade, para o meu material. Eu sou aquilo que eu faço. Quando eu apresento para mim mesmo, aproximo de mim esses recursos, mesmo os pequenos, ocorre de ter um efeito cascata, ou seja, a energia começa a correr. Aqui não ia aparecer, talvez, não sei, depende da consciência, mas digamos que fosse um rei de paus, um nível de maturidade muito grande. E quando ocorre de ter esses formatos de tiragem, ou seja, uma dispersão de exemplo de recursos, a energia, a tendência de quem está aqui utilizando o pequeno expandir muito rápido, ou seja, multiplicar muito rápido. Porém, da mesma maneira que ocorre essa multiplicação, a consciência ela tem que estar integrada para acompanhar, senão ocorre de ter desperdício de energia. Então, aqui, nessa tiragem, é necessário o quê?
ao movimento coerente, correspondente às decisões que são tomadas e de acordo com aquilo que é permitido, ou seja, eu me permito dar 2 passos hoje. É tudo de acordo, respeitando o seu limite, respeitando o seu momento, dentro dos desafios presentes, que está relacionado a o desenvolver dos recursos já presentes, trazendo consciência para o seu movimento, para a sua ação, e por fim, para o seu material, e por fim, a energia para fazer correr, o efeito cascata, tudo proporcional ao movimento presente. O potencial está relacionado à questão desse passo de confiança, permitir que você faz o movimento, mas também o universo faz o movimento dele. Confiar no processo. É isso, gente. Por hoje é só. O objetivo da mensagem é trazer essa integração, esse aterramento para a nossa realidade, trazer essa reflexão mesmo. E é isso para o tema, primeiro vídeo da semana. É por isso que o tarô, ele é uma ferramenta versátil. Ele permite mostrar através das suas imagens, dos seus símbolos, o que às vezes a nossa mente não consegue decifrar, ou até o nosso próprio ser a gente não consegue transcrever em palavras, em gestos, em ações concretas. Aí vem o tarô e auxilia nesse processo. Mas é isso por hoje, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.